o ministro Alexandre de Moraes, em entrevista ao jornal Globo, disse que os golpistas de 8 de janeiro tinham planos de prendê-lo e enforcá-lo. Vou falar de novo, eu já falei na nossa entrevista anterior. É bizarro. Olha só o que ele disse, literalmente aqui, gente. Eram 3 planos. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. Guarda essa. No segundo plano, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, então, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro plano, né, de uns mais exaltados, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, defendia que, após o golpe, ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Cristina Serra, o que é isso? Em que tempo vivemos, hein? É absolutamente bizarro ler, né, ter esta informação, e ouvindo você falar novamente, eu já li e te ouvindo falar, soa muito bizarro que alguém, em algum momento, né, neste país, agora, meses atrás, tenha pensado em enforcar em praça pública um ministro do Supremo Tribunal Federal, para a gente entender o grau de alucinação do golpismo e dos golpistas no Brasil. Isso é de extrema gravidade, né, e essas pessoas precisam, sim, ser punidas exemplarmente. Quem participou daquela intentona golpista, terrorista, uma intentona golpista com métodos terroristas, no dia 8 de janeiro, domingo da infâmia, que vai completar um ano agora na próxima segunda-feira. Agora, Roberta, essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes é importante também por outras razões. Eu te destacaria 3 pontos que eu considero muito importantes das declarações do ministro Alexandre de Moraes, eu vou procurar resumi-las aqui. A primeira delas que eu destaco, o ministro diz que a regulamentação das redes sociais será uma bandeira do Tribunal Superior Eleitoral neste primeiro semestre de 2024. Por que ele diz isso? Porque ele diz que as redes sociais, as plataformas digitais foram instrumentalizadas pelos golpistas, né, e ajudaram a preparar o atentado de 8 de janeiro do ano passado. Então, é muito importante a gente ver que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é também o ministro do Supremo Tribunal Federal, tem perfeitamente esta compreensão, porque é disso mesmo que se trata, foi isto que aconteceu, né? As plataformas contribuíram, sim, para a organização desses atos e de outras atividades golpistas, inclusive dando o palanque eletrônico para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, é muito importante ver o ministro com esta consciência da gravidade desse fato e dizendo, partindo para a ação, dizendo que vai ser, sim, uma bandeira do TSE agora, já no primeiro semestre de 2024, ano de eleições municipais. Excelente notícia. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto relevante também da entrevista dele. Ele diz, eu até destaquei aqui, que todos os políticos que... Estou resumindo aqui, né, a frase dele. Todos os políticos que, de alguma forma, e que isso seja comprovado, que participaram de intentonas golpistas, né, ou que participem de intentonas golpistas, devem ser alijados, né, retirados, portanto, da vida política, além, obviamente, da responsabilidade penal que deve cair sobre essas pessoas. Esta é a compreensão que o Brasil deve ter hoje sobre isso. Quem é golpista não pode participar do jogo democrático, né? Então, a nossa democracia, os instrumentos que nós temos na nossa democracia e nas nossas instituições precisam ter esta compreensão e dar conta deste problema. E aí o ministro diz, essa sim é uma frase que, entre aspas, que eu destaquei, quem não acredita na democracia não deve participar da vida política do país. É exatamente isso, né? Agora, é muito bom ver o ministro declarando isso com todas as palavras, né, no contexto de uma entrevista que fala
sobre golpismo e até de uma tentativa, né, um plano, enfim, uma intenção de assassiná-lo, como ele relata. E, por fim, Roberta, é um detalhe que me chamou a atenção, aí não tanto pelo que o ministro falou, mas pelo que ele deixou de falar. É uma entrevista extensa, de página inteira, né? Mas quando perguntam para ele, os repórteres perguntam sobre o que as investigações trazem sobre o Bolsonaro, etc., essa é a resposta mais curta do ministro, né? As outras perguntas ele se estende um pouco mais. Essa é uma resposta curta, de 7 linhas no jornal, e são apenas 2 frases. O ministro não fala, ele não traz informações novas, né? Ele apenas diz que todos aqueles que estão sendo investigados e que a Polícia Federal tiver indícios de participação nos atos golpistas, né, serão investigados. Ponto. Ele não personaliza no Bolsonaro em nenhum momento. Por que isso é importante? Por que uma fala tão econômica, né, eu estou destacando? Porque justamente eu acho que o ministro não quis dar nenhuma pista do que vem por aí, do que vem pela frente. Então, nesta pergunta, o ministro esconde o jogo, e eu quero crer que essa decisão de esconder o jogo na entrevista tenha a ver com o sigilo das investigações, né, para que se forme, de fato, um acervo probatório ou de indícios, o que for, contra Bolsonaro, para que ele, de fato, preste contas dos crimes que cometeu.